Olá pessoal, muito bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Cacau. Vamos neste novo vídeo dica falar a respeito de direito previdenciário e nesse ponto nós vamos falar a respeito das alterações trazidas pela Lei 13.135 de 2015 no benefício de pensão por morte. No vídeo dica anterior, nós falamos a respeito das alterações trazidas no salário de benefício do auxílio-doença. E nesse, vamos falar sobre as alterações trazidas no benefício de pensão por morte. E vamos falar especificamente a respeito das alterações trazidas no prazo de duração desse benefício de pensão por morte. Inicialmente, é preciso entender que a medida provisória número 664 de 2014, que foi convertida na Lei 13.135 de 2015, ela tinha a intenção inicial de estabelecer a título de carência no benefício de pensão por morte 24 contribuições. Porém, nesse ponto específico, não foi aprovado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional acabou alterando esse ponto da medida provisória e surgiu a regra que temos hoje pela Lei 13.135. E a regra é referente ao prazo de duração da pensão por morte para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então, em relação ao cônjuge e companheiro, antes da Lei 13.135 de 2015, o prazo de duração dessa pensão por morte ela era sempre vitalícia. Ou seja, por exemplo, a esposa e a companheira, após o falecimento do marido ou do companheiro, por exemplo, recebiam a pensão até o seu óbito. A partir da Lei 13.135 de 2015, foi retirado, em regra, o caráter vitalício da pensão por morte. Por que eu falo em regra? Porque vai haver situações em que essa pensão por morte pode ainda ser pago vitaliciamente, que nós vamos ver qual é. Mas, em regra, ela vai ter um prazo fixo de duração. E aí, neste ponto, a Lei 13.135 trouxe dois requisitos. Os requisitos são: o casamento ou a união estável tem que ter no mínimo 2 anos de duração e o segurado, na data do seu óbito, tem que ter ao menos 18 contribuições ao RGPS. Preenchendo simultaneamente esses dois requisitos, a Lei 13.135 de 2015 observa que o cônjuge ou companheiro irá receber o benefício de pensão por morte por um prazo certo de tempo que vai variar de acordo com a sua idade na data do óbito. Nesse ponto é importante fazer uma leitura do artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5º, que foi incluído pela Lei 13.135 de 2015. Então, por exemplo, caso a dependente companheira tenha, na data do óbito, menos de 21 anos e preencher esses dois requisitos do tempo mínimo de duração do casamento de 2 anos e do número mínimo de contribuições de 18 contribuições, ela vai receber por um período de 3 anos. Agora, por exemplo, caso essa companheira dependente sobrevivente tenha, na data do óbito, a partir de 44 anos de idade, ela já vai receber esse benefício de forma vitalícia. A finalidade dessa alteração é justamente estimular aquelas dependentes que recebem pensão por morte que possam voltar ao mercado de trabalho, para que não fiquem apenas recebendo o benefício previdenciário. Então, a finalidade é estimular o retorno ao trabalho e também diminuir os gastos públicos em razão do déficit da Previdência. É muito importante verificar e destacar que essas 18 contribuições mínimas que o segurado tem que ter na data do seu óbito, o tempo mínimo de casamento de 2 anos ou união estável, não são considerados, em regra, carência do benefício. Como nós vimos, o governo inicialmente queria colocar 24 contribuições de carência, mas o Congresso Nacional não aprovou essa alteração legislativa. Então,
caso o segurado não preencha essas 18 contribuições ou tempo mínimo de casamento e união estável de 2 anos, a legislação previdenciária diz que o segurado vai receber o benefício por 4 meses, independentemente da sua idade na data do óbito. Ou seja, o dependente irá receber o benefício por 4 meses, independente da sua idade na data do óbito. Isso demonstra que não é uma regra de carência, porque a regra de carência, por definição, é o número mínimo de contribuições para ter acesso ao benefício. E caso o segurado não tenha, na data do seu óbito, realizado o mínimo de 18 contribuições, o seu dependente vai ter acesso ao benefício, mas por apenas 4 meses. É importante destacar que o artigo 77, incluído pela Lei 13.135, traz uma exceção a essa regra. A exceção é caso o óbito do segurado seja decorrente de acidente de qualquer natureza, que inclui o acidente do trabalho ou acidente não relacionado ao trabalho e também as doenças ocupacionais, que são consideradas acidentes do trabalho por equiparação. Caso o óbito decorra de alguma dessas causas, não é necessário preencher esses requisitos de no mínimo 18 contribuições ou o tempo mínimo da união estável do casamento de no mínimo 2 anos. Ou seja, caso, por exemplo, o óbito seja decorrente de um acidente do trabalho, por exemplo, mesmo que o segurado, na data do seu óbito, não tenha essas 18 contribuições, ou o casamento ou união estável não tenha esses 2 anos de duração, o dependente vai receber a pensão por morte de acordo com a sua idade na data do óbito, ok? E para nós finalizarmos, importante vermos o termo inicial dessas mudanças, ou seja, a partir de quando é que vai haver essas mudanças legislativas, a partir de quando vai produzir efeitos. Como eu destaquei nesse ponto, a medida provisória 664 foi alterada, a sua redação foi alterada pela Lei 13.135. Desta forma, essas regras do prazo de duração da pensão por morte para o cônjuge ou companheiro vai ter início a partir de 18 de junho de 2015, que é quando a Lei 13.135 de 2015 passa a gerar efeitos. Então, os fatos geradores da pensão por morte ocorridos a partir de 18 de junho de 2015 já segue essa nova sistemática trazida pela Lei 13.135. Porém, os óbitos que aconteceram até 17 de junho de 2015 seguem a regra anterior de que o prazo de duração da pensão por morte para o cônjuge ou companheiro será vitalício. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo dica. Bons estudos a todos e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.